Imagine que Deus lhe desse uma missão difícil, que exigisse não apenas sua coragem, mas a superação de seus próprios preconceitos e ressentimentos. Você obedeceria de imediato ou hesitaria, tentando fugir da vontade do Senhor? Essa é a história do profeta Jonas, uma história que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e questionar nossa própria disposição de seguir a Deus, mesmo quando sua vontade parece contrária aos nossos desejos. A Bíblia nos diz em Jonas 1:1-2: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas ouviu a voz de Deus, clara como o dia. Mas ao invés de obedecer, ele fugiu. E agora eu lhe pergunto: quantas vezes já tentamos fugir de algo que Deus nos chamou para fazer? Quantas vezes permitimos que nosso orgulho, medo ou ressentimento falassem mais alto do que a nossa fé? Nínive era uma cidade grandiosa, uma das capitais do Império Assírio. Mas essa grandeza não se refletia em sua moralidade. A cidade era conhecida por sua brutalidade, idolatria e práticas perversas. O profeta Naum, ao descrever Nínive, a chama de cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo. Naum 3:1. Os assírios eram temidos por sua crueldade em batalhas, praticando torturas brutais contra os povos que conquistavam. Além disso, adoravam falsos deuses, sacrificavam vidas inocentes e viviam em completa corrupção. Deus, sendo justo e santo, não podia ignorar tamanha iniquidade. Jonas desceu até Jope e encontrou um navio que partia para Tarsis, a direção oposta de Nínive. Talvez ele pensasse que poderia escapar do olhar do Senhor, que o oceano profundo poderia ocultá-lo da vontade divina. Mas em Salmo 139, versículos 7-10, a palavra nos lembra: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas se enganava. Ninguém foge de Deus. Enquanto ele tentava escapar, uma terrível tempestade se abateu sobre o navio. Os marinheiros, homens experientes, ficaram aterrorizados. Eles clamavam a seus deuses, jogavam cargas ao mar, tentando salvar a embarcação. E onde estava Jonas? Dormindo, ignorando o caos ao seu redor, como se pudesse se desligar das consequências de sua desobediência. Mas Deus não permitiria isso. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o culpado daquela calamidade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele confessou sua fuga, e os homens, temerosos, perguntaram o que deveriam fazer. Jonas sabia que o preço da sua desobediência era alto. Ele pediu que o lançassem ao mar. E assim fizeram. No momento em que seu corpo tocou as águas revoltas, a tempestade cessou. Aqui, um ponto importante. Jonas escolheu a morte em vez do arrependimento imediato. Quantas vezes, em nossa teimosia, preferimos sofrer as consequências de nossos erros a simplesmente nos render à vontade de Deus? Mas Deus, em sua misericórdia, não permitiu que Jonas morresse. Um grande peixe, enviado pelo Senhor, engoliu Jonas, e ele passou 3 dias e 3 noites em seu ventre. Ali, na mais profunda escuridão, Jonas clamou a Deus. E aqui está uma lição essencial. Às vezes Deus permite que desçamos ao fundo do poço para que finalmente olhemos para cima. Jonas 2:2 nos diz: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Você já se encontrou em uma situação assim? Um momento em que tudo parecia perdido, mas no desespero, Deus o ouviu? Jonas aprendeu que, mesmo em meio ao julgamento, a misericórdia de Deus sempre se faz presente. O peixe, então, vomitou Jonas em terra firme, e Deus novamente lhe disse: Levanta-te, vai a Nínive e proclama a mensagem que eu te ordenei. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele entrou na cidade e anunciou: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E algo surpreendente aconteceu. O povo de Nínive acreditou em Deus. Desde o mais humilde até o próprio rei, todos se vestiram de pano de saco, jejuaram e clamaram por perdão. O arrependimento foi genuíno
E Deus, vendo aquilo, decidiu não destruir a cidade. Agora, imagine-se no lugar de Jonas. Você obedeceu a Deus, proclamou a destruição iminente, e então, Deus muda de ideia. Você não deveria ficar feliz por isso? Mas Jonas não ficou. Ele ficou irado. Ele queria ver a destruição da cidade, não sua redenção. Ele até saiu da cidade e montou um abrigo, esperando ver o que aconteceria. E mais uma vez, Deus lhe deu uma lição. O Senhor fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, e ele se alegrou por causa dela. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta, e um vento quente castigou Jonas, fazendo-o sofrer. Jonas reclamou, dizendo que era melhor morrer. Então Deus lhe disse: "Você tem pena de uma planta que não plantou nem fez crescer. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda?" Jonas 4:10-11. A história de Jonas termina com essa pergunta, uma pergunta que ressoa até hoje. Quantas vezes desejamos o julgamento sobre os outros enquanto desfrutamos da graça de Deus? Quantas vezes queremos justiça para os outros, mas misericórdia para nós mesmos? Jonas teve que aprender da maneira mais difícil que Deus é um Deus de amor e compaixão, disposto a perdoar qualquer um que se arrependa, até mesmo aqueles que consideramos indignos. E agora eu pergunto a você, se estivesse no lugar de Jonas, o que faria? Você teria obedecido a Deus desde o início? Teria se alegrado com o arrependimento dos ninivitas? Ou teria sido como Jonas, resistindo à graça de Deus sobre os outros? A resposta a essa pergunta pode revelar muito sobre o nosso próprio coração. Que possamos aprender com Jonas e permitir que a misericórdia de Deus nos transforme, para que sejamos instrumentos de seu amor, não apenas para aqueles que julgamos merecedores, mas para todos, assim como ele nos ensinou através de Cristo.